Se tem uma dúvida que eu tenho há muito tempo, qual é o melhor Aladdin? O de Super Nintendo ou o de Mega Drive? E então, nesse vídeo, eu vou analisar os dois jogos e ver qual o melhor. Lembrando que essa análise ela é feita através da minha opinião. Então, se você tem uma opinião diferente, por favor, coloque aí nos comentários que eu vou adorar ler. Então, sem mais delongas, vamos começar essa análise. Bom, vamos começar com o Aladdin de Mega Drive. Os controles do Aladdin de Mega Drive, na minha opinião, eles são muito bons. A espada ela é muito boa e te defende de muitos ataques inimigos. E, pra ser sincero, ela também deixa o jogo mais fácil. Na minha opinião, tá? As maçãs, apesar de eu não utilizar muito, eu acho também que elas trazem um negócio a mais no jogo. Apesar do SNES também ter essa mecânica. Já o pulo do Aladdin, ele é bom, mas ele é meio lerdo. Quando você toma dano, o Aladdin perde velocidade no pulo, fazendo com que você morra muitas vezes. Isso já me irritou muitas vezes na gameplay. E, sério, é muito ruim mesmo. Já o de Super Nintendo não tem esse problema. Na minha opinião, o pulo do Aladdin do de Super Nintendo, ele é muito melhor do que o de Mega Drive. Por quê? Bom, porque o pulo ele é mais fluido, na minha opinião, e ele funciona melhor. Apesar daqui não ter a espada, o pulo também ajuda demais a derrubar os inimigos. E também é uma mecânica boa de se utilizar. Quando o Aladdin ele bate no inimigo, ele dá um pulo para trás. Isso até que é bom para você alcançar plataformas mais altas. Além de o Aladdin utilizar meio que um paraquedas e também ele utilizar as maçãs, que nem no de Mega Drive. Para ser sincero, no de Super Nintendo os controles funcionam melhor. Então o ponto vai pro de Super Nintendo. Bom, agora chegamos nos gráficos do jogo. Vamos começar com o de Super Nintendo. Bom, os gráficos de Super Nintendo, eles são bem coloridos e bem animados. Os vasos, as plataformas, os baús, os inimigos, todos eles têm um design muito bem desenhado e todos são muito bonitos. Mas, pra ser bem sincero, mano, o que fizeram com o Aladdin, cara? Bom, na minha opinião, no de Super Nintendo, o Aladdin, ele tem um design até da hora. Mas, cara, cadê a boca dele, mano? O Aladdin é mudo. Cara, tipo, sei lá, o design do Aladdin, do de Super Nintendo, ele ficou muito simples. E não tem aquele charme como o de Mega Drive tem. A versão de Mega Drive, apesar das cores serem meio mortas, o jogo continua sendo muito bonito. O design do Aladdin tá bem mais bonito e os desenvolvedores realmente sabiam o que estavam fazendo. Tudo da versão de Mega Drive é melhorado da versão de Super Nintendo. Os inimigos, os coletáveis, os bosses, tudo. Apesar de algumas fases da de Super Nintendo ganharem da de Mega Drive. Um exemplo é a fase do gênio, que aqui da de Mega Drive ela ficou escura. Mas ainda não tira o mérito do jogo em gráfico ser bom. Então o Aladdin de Mega Drive ele ganha ponto por gráficos. Bom, isso vai de pessoa para pessoa. Mas se você curte um Aladdin mais difícil, o de Mega Drive é a sua escolha. Não entenda errado. O Aladdin de Super Nintendo também é um jogo difícil, mas não no nível impossível. Mas o Aladdin de Mega Drive também não é um jogo impossível. Sim, você está certo. Mas o Aladdin de Mega Drive, na minha opinião, continua sendo mais difícil do que o Aladdin de Super Nintendo em vários pontos. Mas daqui a pouco eu chego lá.
Como eu falei, o Aladdin de Super Nintendo, ele é um jogo difícil, mas não no nível impossível. Pra ser sincero, ele é um jogo até mais fácil do que o de Mega Drive, na minha opinião, pelo menos. Mas ele também não deixa de ser um jogo difícil por causa disso. Você vai se estressar um pouquinho jogando ele, mas depois que você pega a manha, você até que consegue passar o jogo de boa. Mas pra ficar justo, como eu acho os dois jogos difíceis, eu vou dar empate pros dois na dificuldade. Mas se você quiser um jogo mais complicado, escolha o de Mega Drive. Bom, vocês se lembram que lá no início do vídeo eu falei que os bosses do Aladdin de Mega Drive ganhavam do Aladdin de Super Nintendo? Então, no Aladdin de Mega Drive nós temos muita, mas muita variedade de chefão. Nós temos 5 chefes ao todo e cada um com sua mecânica. Fico triste é que isso faz falta na versão de Super Nintendo, porque na versão de Super Nintendo nós temos apenas 2 bosses. Um na primeira fase e outro na última, que é a luta final contra o Jafar. E por falar nisso, apesar do Aladdin de Super Nintendo ter poucos chefes, eu vou deixar vocês olharem. Pois é, né? Decepcionante. Bom, a versão de Mega Drive tem essa luta tosca, mas compara isso com a fantástica luta final da versão de Super Nintendo. Cara, que maravilha! Tudo é bom nessa luta. Mas os dois jogos, eles têm ótimos chefes. Então é mais um empate. Na versão de Super Nintendo, é realmente muito boa a trilha sonora, apesar de alguns momentos ela ser um pouco repetitiva. Um exemplo é nas 3 primeiras fases do jogo, que depois de um tempo, você vai se abusar ouvindo, sério. Mas isso não deixa o jogo com uma trilha sonora ruim, pelo contrário, ela é muito boa mesmo. E realmente parece que você tá vendo um filme da Disney ouvindo ela. Cara, só escuta um pedacinho aí pra você ver. Muito irado, né? Isso também vale para as outras fases do jogo. Mas a trilha sonora que eu mais amo é a trilha sonora do de Mega Drive, sem comparações. Mano, as minhas músicas favoritas do jogo acabou se tornando a da música do deserto e da música lá que aparece os 2 chefões, que no momento eu esqueci o nome. Mas dá uma ouvida aí nessas 2 músicas, sério, você não vai se arrepender. Muito show, né? Bom, a trilha sonora ela é animada e combina demais com a cor do jogo. Sério, a cor dessa fase, diferente de muitas outras, como eu disse no vídeo, os gráficos da versão de Mega Drive, eles têm cores mortas. Mas a única fase que eu vi que tem cores vivas é a fase do Jafar e essa daqui do deserto, que acabou se tornando a minha favorita por causa da trilha sonora. Agora, escutem a música que tem os 2 chefões, que, como eu falei, eu esqueci o nome. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara!
Muito show, não é? Então, a versão de Mega Drive, ela ganha da de Super Nintendo. Enfim, depois de analisar os dois jogos, eu cheguei à conclusão que os dois jogos são bons. Ai, Isaac, mas você tinha dado mais pontos pro de Mega Drive. Sim, você está certo. Eu dei mais pontos para a versão de Mega Drive. Mas depois de analisar bem, depois de rever aqui alguns pontos, eu vi que cheguei à conclusão que um jogo é mais simples e o outro é mais complexo. Como eu falei no início do vídeo, se você quiser um jogo mais difícil, você escolhe a versão de Mega Drive. E sim, tem vários pontos onde a versão de Mega Drive ela é mais difícil. Tipo, tem mais chefes, mais inimigos. A fase do Jafar é um inferno. Até com o auxílio da espada, que deixa o jogo mais fácil, você vai se estressar. A versão de Super Nintendo, ela é difícil, mas em minha opinião é só questão de manha mesmo. Porque quando eu joguei pela primeira vez a versão de Mega Drive, mano, eu morri muito mesmo. Já a versão do Super Nintendo, eu nem morri tanto, porque eu já tinha algumas manhas. Mas isso não deixou o jogo mais fácil, porque eu também morri várias vezes. Então, resumindo rapidamente, um é mais simples e o outro é mais complexo, como eu já havia falado. Os dois são ótimos jogos e eu recomendo você jogar todos os dois. E, bom, não tem questão de melhor. Um tem pontos positivos, o outro também, um supera o outro em alguns pontos e assim vai. E bom, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Como eu já havia falado algumas vezes, eu tô iniciando essa carreira aí de gravar análise pro canal. Então se eu gaguejei algumas vezes, a análise saiu um pouco ruim, é porque eu tô iniciando mesmo. E eu não tenho muito costume de postar isso com frequência. Então eu espero que vocês ajudem dando like, comentando e se inscrevendo no canal. E é isso, até a próxima análise ou até a próxima gameplay que eu postar no canal. E é isso, valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau!